Olá, boa noite. Olá, pronto. Agora deu certo. Só um- Pronto, agora sim deu certo. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa BPK2B. O BPK2B ele tem o intuito de proporcionar mentorias coletivas referente a diversos temas relevantes para a gestão das empresas. As aulas elas são divididas por módulo, sendo que os assuntos definidos para cada módulo, eles são abordados demonstrando um panorama geral daquele conteúdo. Após a explanação dos conteúdos, ocorre um tempo para perguntas, onde o participante pode pedir uma explicação maior de determinado assunto abordado. Hoje, nossa aula do módulo de gestão financeira é sobre o tema gestão de crédito e cobrança, com a speaker Clair Adolfina Dieterich. A Clair é engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, cursou MBA em gestão estratégica na indústria farmacêutica e MBA em gestão empresarial e liderança pela Fundação Getúlio Vargas. Também participou do programa de capacitação para resultados pela Fundação Dom Cabral. Já atuou como professora universitária na Unipar, supervisora de crédito e cobrança na Prate Dona Dulce e atualmente exerce o cargo de gerente administrativa no Bioparque. Olá, Clair, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Então, o assunto de hoje é um assunto muito simples. É uma honra poder falar para vocês. E o que eu vou falar é um pouco daquilo que eu experimentei, da minha experiência, do aprendizado que eu tive durante o período que eu trabalhei na Prate Dona Dulce, muitos anos na área financeira, há mais tempo na área de análise de crédito, de clientes, cadastro, enfim, e depois, no final, nos últimos 4 anos, também gestão da cobrança de clientes. E quando nós integramos, quando criamos política de crédito adequada e depois fizemos juntamente cadastro também, higienização de cadastro, e integramos isso depois à gestão da cobrança dos clientes, nós obtivemos grande êxito, números muito bons, e conseguimos um equilíbrio nessa área. Então, todos ficaram muito satisfeitos, obviamente, com esse resultado. Num primeiro momento, antes de qualquer coisa, quando a gente fala de crédito e depois cobrança, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tratar de providenciar um olhar mais apurado para a área comercial. Tá? Então, as pessoas se enganam em muitas situações e pensam que quem trabalha na área financeira, na gestão de crédito e cobrança, é inimigo do pessoal da área comercial. Isso não pode acontecer. Quem trabalha com cadastro de clientes, crédito de clientes e cobrança dos clientes, tem que ter muita sinergia com quem trabalha na área comercial. Então, a primeira coisa que eu recomendo, tá?
antes de fazer e tratar a análise de crédito, realizar uma venda segura. Tá? Para realizar uma venda segura, então, a primeira recomendação é investir em segurança digital. O cadastro de clientes deve ser muito bem feito, os dados muito bem guardados, enfim, e disponíveis para todas as áreas que precisam deles. Os clientes devem ser muito bem conhecidos por todos, mesmo que eles sejam em número grande ou em número reduzido, né? É mais fácil quando é em número reduzido, você dizer, olha, eu conheço os meus clientes. Em um grande número de clientes também, uma empresa que nem a Prati Donaduzzi, que eu trabalhei, que tem milhares de clientes ativos, mesmo tendo esse grande número de clientes, tudo é organizado de forma tal que as pessoas da área comercial, da área de marketing, da área financeira, possam conhecer esses clientes. Então, tem uma separação por categorias, de tal forma que fica fácil visualizar quem são esses clientes. E depois os pormenores de cada um, nas carteiras, então, de crédito, de cobrança e de vendas, certo? Os processos de vendas têm que observar compliance, têm que observar boas práticas, né? Vendas não pode ser uma área de vendas, não pode ser uma área aonde não se observa não se tem esse tipo de cuidado, porque, afinal de contas, toda a empresa tem que andar no mesmo ritmo, tem que observar isso, porque hoje isso é a garantia, né, de que se mantenha um bom relacionamento com os clientes, se obedece à lei, a legislação vigente precisa ser levada em consideração, então todos os processos de vendas também devem obedecer compliance e boas práticas. Os vendedores, sejam eles internos, externos, representantes, eles devem ser muito bem treinados e os processos também muito bem alinhados, tá? E no final, então, vem a nossa área e o assunto de hoje, né, para realizar uma venda segura, porque quando eu digo realizar uma venda, eu não estou dizendo simplesmente vender e acabou, né? A venda só acaba quando eu recebo o pagamento, eu consigo saldar os meus fornecedores e eu posso vender novamente. Então, eu produzo e eu vendo novamente, e esse cliente fica como um cliente fiel, e assim esse ciclo segue, certo? Então, essa política de crédito, com regras bem determinadas, vai fazer com que a gente consiga, então, realizar essa venda segura. O crédito trocar um valor presente por uma promessa de reembolso futuro. É uma área que envolve boa reputação, confiança, informação e tempo, certo? Então, as empresas, elas investem o seu capital, né? O seu trabalho, se dedicam a produzir um determinado produto, né? E colocam ele para o mercado, tá? Disponibilizam, então, para os clientes. E é muito difícil, nos dias atuais, conseguir fazer só vendas com o pagamento à vista. Então, de forma geral, normalmente, indústrias financiam, né? As empresas menores financiam o comércio, financiam outras áreas. E os grandes fornecedores, os outros grandes fornecedores de matéria-prima, também eles financiam, quando entregam a matéria-prima para as indústrias, financiam as indústrias. Então, um financiando o outro, e é por isso que, depois de um certo tempo,
cada um dentro do seu tempo, olhando o ciclo financeiro da sua empresa, precisa receber esse valor de volta, tá? As informações, então, são reunidas e ficam disponíveis, enfim, de um determinado cliente, são reunidas, das mais diversas formas são coletadas sobre uma determinada empresa, seja ou uma pessoa física, né? São reunidas e, a partir dessas informações deste cliente, se toma uma decisão para conceder ou crédito ou não. Significa, vamos vender a prazo ou não vamos vender a prazo. Se vamos vender à vista, né? Obviamente, nós temos que pensar em algum tipo de desconto, provavelmente, então temos que pensar que tipo de produto estamos vendendo, o que nós precisamos fazer voltar para o nosso caixa para poder pagar os nossos fornecedores e assim por diante. Esse conceito dos 6 Cs do crédito, tá? É um conceito bem antigo, mas ele é bem oportuno e ele é muito, assim, muito claro o que envolve essa área de crédito e análise de crédito, então, quando você está relacionando informações de um cliente, tá? Então, olhar o que esse cliente fez ao longo da sua vida, né? Seja uma empresa ou seja uma pessoa física, tá? E olhar como esse cliente se comporta, significa que capacidade essa empresa tem para saldar os seus compromissos. Então, a gente costuma brincar quando se observa relatórios financeiros que se compram normalmente em birôs de crédito, que a gente, quando faz análise de crédito, sabe, né, o que o outro fez no verão passado. Significa, quanto mais tempo essa empresa está estabelecida e quanto maior é o histórico que eu tenho desse comportamento de pagamento, mais fácil fica a minha tomada de decisão. Mas nem todos os dias, né, o analista de crédito encontra somente empresas bem estabelecidas, com histórico de pagamentos disponível, né? Muitas vezes nós encontramos muitas empresas, como muitos de vocês que provavelmente estão me ouvindo hoje, que acabaram de abrir suas portas, que estão se estabelecendo, ainda não têm um histórico conhecido. O que mais podemos observar, então, e analisar, além do compromisso, né? Quanto se leva a sério esse compromisso de pagar as suas dívidas? O limite de crédito, então, para cada empresa tem que se estabelecer, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre limite de crédito. Que patrimônio essa empresa tem, né? Então, quando ela abre, o que foi declarado, o que realmente tem de fato e verdadeiro, né? As garantias que podem ser dadas e que nem sempre são dadas, né? Hoje em dia é muito difícil uma empresa trabalhar com garantias para comprar produtos para revender, ou enfim, matéria-prima, né? A não ser que são grandes valores, né? Ou se paga, de repente, seguro de crédito, que é uma coisa bastante cara e normalmente bem difícil, porque as seguradoras também só querem assegurar aquilo que vai ser viável. As tradicionais seguradoras, elas não fazem seguro para empresas que não tem eira e nem beira. Então, nem sempre é tão fácil assim, puxa vida, eu gostaria de aumentar minhas vendas, tenho uma série de clientes que são de alto risco, então eu vou contratar seguro de crédito. Provavelmente o que você vai gastar para assegurar esse crédito vai ser um valor muito alto que você não vai conseguir colocar no seu produto, e dificilmente você vai encontrar uma seguradora que vai querer fazer esse tipo de seguro, né? Aval, fiança, outras
outras garantias que também podem ser dadas. Existem ainda muitas condições que são alheias à vontade do cliente, né? E também do fornecedor, e que podem afetar as atividades do cliente, né? As atividades podem ser afetadas, por exemplo, agora estamos passando por um longo período que as empresas estão tendo que sobreviver à pandemia, tá? Então, isso aí é alheio à vontade do cliente, oscilações no câmbio, né? Então, são situações que precisam ser levadas em consideração também para ver o quão vulnerável esse cliente está nesse meio onde ele está inserido, tá? E, por último, quando se tratam de grandes empresas, também se observa o grupo econômico. Então, inúmeras empresas, né? Elas abrem outras empresas, começam com uma, duas empresas e depois vão abrindo outras empresas que têm negócios sinérgicos. E aí essa rede que se forma entre estas empresas, aonde há troca de valores, é um universo bem complicado de se observar, de se analisar, porque quando se analisam os dados financeiros, né, é necessário procurar muito além daquele seu cliente tradicional, é preciso procurar informações sobre as outras empresas que formam esse grupo econômico. Por que é importante fazer análise de crédito, tá? Então, mapear e acompanhar o comportamento dos clientes. Obviamente, o principal motivo é reduzir a inadimplência, né? Porque você receber normalmente 100% daquilo que você vende é muito difícil. Você tem que sempre fazer uma provisão de perdas, né? Tem sempre os devedores duvidosos que você precisa provisionar, porque nem sempre você consegue mitigar todo o risco que você está exposto, né? Identificar os desafios a que você está sujeito e aperfeiçoar os processos que você está realizando para acertar cada vez mais. Minimizar os riscos e maximizar os resultados, então significa, eu quero vender mais, eu quero receber tudo, eu não quero perder, eu quero perder o menor percentual possível, então por isso eu preciso fazer uma boa análise de crédito. E, obviamente, alavancar vendas, fidelizar e prospectar os clientes, tá? Então, quando você trabalha você faz cadastro de clientes e você está produzindo um determinado produto, você sempre vai numa progressão de vendas, você vai tentando almejar e aí você lança outro produto e assim sucessivamente. Você precisa manter os clientes que você já tem, né? E com isso você precisa tratá-los muito bem e olhar a necessidade que esses clientes têm e alavancar as vendas. Eventualmente, quando você não consegue fazer boas análises de crédito e não enxerga muito bem quem são os teus clientes, ou você vai ter grandes perdas, ou você vai perder grandes vendas. Significa, vai perder oportunidades. Então, entender isso, esse universo, é bastante importante. E eu sempre digo que para trabalhar com análise de crédito, precisa ser isento de vários pré-julgamentos, né, com relação à situação de cada um desses clientes, e obviamente, ter muita coragem para recomendar, no caso, eventualmente até a sua alçada, decidir e também recomendar para as alçadas superiores, quando necessário tomar uma decisão numa outra alçada que é além da sua, porque, obviamente, isso também é uma coisa importante na política de crédito. As etapas, então, de uma análise de crédito tradicional.
né? Que é o beabá de todo dia do analista de crédito, e são coisas bastante importantes que têm que ser vistas, tá? Os dados do cliente devem ser coletados por meio do cadastro. Então, no cadastro, nós temos que conter, deve haver os dados necessários. E esse cadastro, ele tem que obedecer à lei de proteção de dados, né? A legislação tem que ser observada. E não conter dados que não são utilizados, mas, por outro lado, nós temos que sempre prestar atenção que dados mais eu posso utilizar. Tá? Então, normalmente, o cadastro do cliente tem dados financeiros, tem dados de posicionamento geográfico, tem dados de setor aonde esse cliente está inserido, tem dados que vão servir para a área de marketing, tem dados que servem, então, para saber, olha, eu vou lançar um produto novo, diferente, enfim, quem do meu cadastro, quais são os clientes que poderiam se interessar e vender os meus produtos ou comprar os meus produtos e assim por diante. Os balanços dos clientes, no caso das vendas com valores maiores, né? Então, normalmente, a gente recomenda estudar balanço de pelo menos 3 anos desses clientes, né? Isso aí nós já estamos falando de vendas com valor bem alto, sei lá, tudo depende de como sua política de crédito está estruturada e se você tem mais ou menos conhecimento de análise de crédito e dessa prospecção de forma geral, né? Você vai estipular, então, quando que vai estudar esses balanços, para qual tamanho desses clientes. O comportamento desses clientes com os negócios, o setor onde eles estão inseridos, porque normalmente em birôs de crédito tem muita avaliação, tem muita análise que podemos comprar e que analisam os clientes de forma geral, naquele contexto daquele tamanho, tá? As informações macroeconômicas também do cliente, da região e tudo mais, informações positivas e informações negativas. Então, para um leigo, normalmente, análise de crédito é olhar se a empresa ou a pessoa física tem informações negativas. Muito pelo contrário, a etapa mais importante da análise de crédito, hoje em dia, com o cadastro positivo, é exatamente olhar que tipo de pagamentos ao longo do tempo, né, essa empresa fez e que tamanho, né, tentar se imaginar nesse universo desse cliente, desse faturamento dele, para pegar a sua parcela aí e não deixar que as outras empresas, que o seu concorrente pegue essa parte, tá? São feitas também avaliações do risco, podem ser feitas através de rating, de score, né? Nos birôs de crédito tem muita informação pronta que a gente pode comprar, né? Aqui são feitas justamente olhando o setor, o tamanho da empresa, em que momento histórico ela está, a partir do momento em que ela foi fundada. Então, tem vários tipos de classificações. E podemos fazer a nossa própria classificação também. Muitos desses dados, desses relatórios, eles são dados matemáticos e estatísticos, e muitos deles servem também para fazer análise em massa. Então, isso era uma coisa que eu estava muito habituada a tratar por causa dos milhares dos clientes que nós cuidávamos, né? Que eu ajudei a cuidar lá na Prati Dona Dulce. A decisão do crédito, então, produto, estratégia, valor, prazo, taxa e garantia. Então, dependendo do produto e a estratégia de venda que se tem para este produto, pode ser mais ou menos liberal, mais conservador ou não, né? E de acordo com o prazo médio do meu pagamento aos fornecedores, né? Eu vou colocar o meu prazo de recebimento, que taxas vou usar quando esses clientes atrasam, que garantias eu posso exigir, né?
o cálculo, então, do valor desse crédito e desse produto, tá? Tudo aquilo que é feito também deve ser acompanhado e revisto, né? Quem vai acompanhar, quando vai ser acompanhado, o que vai ser acompanhado desse histórico desse cliente, dessa análise do crédito, de quanto em quanto tempo se faz isso, tá? A carteira de crédito também tem que ser vista muito de perto, o perfil de risco dos grupos de clientes, então, se fazer uma classificação desses clientes por tamanho, por tipo de... um compra um produto, outra compra outro produto, e assim, dependendo da empresa que você está cuidando e que tipo de produto que você vende, enfim, você classifica esses clientes por grupos. Facilita muito na gestão da carteira, porque depois, quando você vai ter uma ação de vendas, você consegue olhar para essa carteira, olhar o perfil de risco e pode propor, então, para a área de vendas, o que vai ser feito para cada grupo de clientes. E no final, então, a etapa final dessa análise de crédito vai acabar na cobrança e na recuperação, certo? Então, tem que ser feita também, além da política de crédito, tem que ser feita uma política de cobrança, e essa política, então, vai sendo melhorada com o passar do tempo, e deve haver, então, uma melhoria e uma decisão melhor de cobrança, enfim, tudo isso dentro dessas etapas da análise de crédito. A política de crédito de cada uma das empresas, ela é orientada normalmente pelas diretrizes estratégicas que essa empresa tem, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer na minha área de crédito quando eu quero aumentar o market share? Eu quero entrar em novos mercados, eu quero lançar novos produtos, eu quero reduzir as perdas. Então, de acordo com a necessidade, né, que a empresa tem, de acordo com a estratégia que a empresa tem, a política de crédito vai mudando. Então, pode ser mais brando, pode ser mais arrojado, tudo depende daquilo qual é o objetivo, tá? No passado, só para contar para vocês, como eu vou falar muito de Prati e Donaduzzi, porque aonde eu trabalhei, e o exemplo que eu vou dar para vocês, um bom exemplo, né? Um case de sucesso. Eu sou do tempo em que, no começo, quando começamos a vender para pequenas empresas, no começo eram órgãos públicos e empresas privadas que vendem para órgãos públicos, para licitações. E depois passamos a vender, então, para farmácias e, enfim, para abrir os clientes, né, nessa época, nós tínhamos uma quantidade, um percentual de perda maior, porque admitíamos também uma política de crédito mais liberal. Significa, nós não investíamos, nós não tínhamos muito dinheiro para investir, ou tinha um outro voltado para outras áreas da indústria, enfim, não investia muito em marketing e publicidade, especialmente porque vende hoje não, né? Não mais, mas na época só vendia commodity, só vendia genérico, então a gente abria uma quantidade maior de clientes, era mais branda a política de crédito, mas também perdia mais. Com o passar dos anos, a gente foi mudando. Isso só acontecia, então, quando estávamos entrando em áreas novas e abrindo novos clientes. Então, nessas áreas, a gente trabalhava de uma forma mais branda. E nas demais, a gente foi se tornando um pouco mais moderado e depois até bem enérgico com a política de crédito. Esses processos operacionais, então, permitem identificar, medir e administrar o risco de crédito nas dimensões do cliente, da operação e da concentração. O que precisa ser visto? O que precisa ser analisado na política de crédito?
A legislação, obviamente, como sempre, né? As estratégias e os objetivos da empresa, os requisitos mínimos para a concessão de crédito. Então, qual é o cliente que tem a menor condição, né, de estrutura financeira, que para quem eu vou vender, e para os demais, para os que estão além disso, eu vou vender, mas eu vou vender à vista, né? Então, a partir de um certo patamar, eu vou oferecer crédito e os demais não, né? Mas aí tem outra solução, a gente pode vender com cartão de crédito, né? O prazo que eu vou conceder para as minhas vendas, o desconto, se eu vou dar desconto financeiro quando eu vou receber mais rapidamente ou à vista, que método eu vou usar para fazer essa análise, né? Então, eu sempre tenho que padronizar essa análise, eu tenho que sempre fugir daquele julgamento que é do ser humano, eu tenho que ter um padrão escrito, muito bem rígido, muito bem direcionado, porque senão eu vou cair no erro, certamente, né? Qual é o risco máximo que eu vou admitir quando eu vou conceder o crédito? Que grau de automatização eu vou usar nesse processo? Então, obviamente, empresas grandes precisam ter sistemas muito robustos, aonde a política de crédito está inserida nesse sistema e aonde a maior parte das vendas passam automaticamente, porque o sistema propriamente faz essa análise, né? Só as exceções que são tratadas diariamente pelo analista de crédito. Como que vai ser montado esse comitê de crédito e quais serão as alçadas de decisão? Porque eu não posso tomar todas as decisões sozinhas, em todas as posições, em todas as envergaduras. Eu preciso, então, pensar, olha, além de mim, quantas pessoas tem na minha empresa? Quem poderia ajudar? Obviamente, precisa ser treinado para isso, analisar os dados para, então, dar um parecer. Normalmente, a área de crédito, ela tem as indicações que são baseadas na análise de crédito que é feita, né? O que é recomendado, mas, normalmente, então, tem aquela alçada que pode, então, decidir se vai se correr mais risco ou não, tá? Então, isso é muito utilizado para valores maiores em empresas maiores, né? E, obviamente, dadas as proporções, se a sua empresa é menor, mas qualquer valor é importante, então, se todo mundo precisa passar por uma alçada de decisão, não é difícil de fazer quando é um número menor de clientes. Que método vamos utilizar para o cálculo do limite de crédito, né? Normalmente, isso é baseado no faturamento do cliente. Que tipo de política de cobrança vai ser utilizada? E, por fim, toda essa política de crédito deve ser formalizada, registrada e praticada por todos os analistas. Então, isso deve ser uma coisa muito séria e que deve ser obedecida. Os tipos principais de políticas de crédito, tá? Então, nós temos normalmente políticas mais conservadoras, tá? E aí, com políticas mais conservadoras, a cobrança pode ser mais liberal, porque vai cair menos coisa lá na cobrança para receber, né? A inadimplência vai ser menor. Quando a política de crédito é mais moderada, a cobrança também pode ser mais moderada. E, no caso, quando a política de crédito ela é mais arrojada, a cobrança tem que ser muito rigorosa, tá? Então, normalmente, na abertura de clientes, desde que se tenha, tá, uma reserva guardada para admitir, né, se admite uma perda maior, né, então é o famoso vamos pagar para ver, vamos abrir os clientes e depois, então, normalmente o que acontece, essa política de crédito vai, com o passar do tempo,
vai se tornando mais moderada e, no final, dependendo de se os seus clientes estão consolidados e já tem um entendimento de quais são os clientes que você quer ficar, não quer abrir novos clientes, você vai optar por essa cobrança, essa política de crédito mais conservadora. O cadastro de clientes, ele é muito importante para a área de análise de crédito, porque no cadastro dos clientes, nós vamos ter basicamente três aspectos que são bastante estratégicos, tá? Que é o aspecto legal, o aspecto de risco e o aspecto negocial. Então, obedecendo à legislação, né? Então, o que eu posso guardar e o que eu tenho que observar, então, toda essa parte fiscal, são dados fiscais e dados do negócio, basicamente, estão também inseridos nesse cadastro de clientes. Na Prate Donaduzzi, por exemplo, dados da Anvisa de todos os clientes devem ser observados e devem ser conferidos anualmente, porque a indústria ela é solidária para a legislação, né, vigente, então, para os seus distribuidores, para as farmácias, para os hospitais. Então, são dados do tipo de negócio. Eu tenho um outro tipo de negócio que lida com algo que tem uma legislação própria. Também tenho que ter esses dados, essas informações desse cliente, né? Porque normalmente o que o governo faz, né, com muita tranquilidade, né? Ele delega para os grandes o cuidado dos pequenos e depois ele fica pronto lá só para que aí as empresas elas são obrigadas, né? Alguém para vender para elas vai exigir esse documento. Então, é muito simples isso para o governo, né? É muito cômodo, mas a lei é assim, então a gente precisa obedecer. O risco de crédito, então, também é embutido lá no cadastro dos clientes, tá? E os dados do negócio, tá? E aí, no caso, normalmente também nesse cadastro dos clientes, então, estão esses dados a respeito de que sobre os clientes que têm mais ou menos potencial, então tudo está interligado, tá? Então, a área financeira e a área fiscal e a área negocial, os dados exclusivos daquele cliente referente à legislação onde ele está inserido, tá? E também que tipo de capacidade esse cliente tem de comprar os produtos. Tudo isso está, então, no cadastro. O cadastro é uma área muito importante, fundamental para cada uma das empresas, né? É um ambiente que deve ser muito bem cuidado. Esses dados devem ser sempre atualizados, porque quando eles não o são, é difícil tomar decisões rapidamente, dentro do tempo, né, que é necessário. A coleta e a atualização e a qualidade das informações, então, do cadastro, são fatores bastante críticos, né? E, obviamente, são fundamentais para a qualidade da análise de crédito. A rapidez da aprovação do crédito depende da qualidade das informações disponíveis no cadastro. Então, quando o cadastro está desatualizado, para fazer cada uma das análises, né, eu preciso rever essas informações. Então, por isso que de tempos em tempos, o cadastro precisa ser higienizado. E os dados e as informações do negócio propriamente, os dados que eu obtenho ali no meu relacionamento com esse cliente, também devem ser atualizados constantemente. Então, dependendo do grau de risco, né, e do quanto isso é importante para a empresa, se estabelece de quanto em quanto tempo isso vai ser feito, né? Se vai ser comprada essa informação ou se vai ser feita
um a um, né? Nem sempre é possível. Quando se tem milhares de clientes, por exemplo, é bem complicado fazer isso. Tá? As informações, então, do cadastro. Quem é o cliente, aonde está localizado, os dados profissionais e a habilidade da gestão. Tá? Então, aqui, normalmente, mesmo que você está vendendo para um CNPJ, quem administra essa empresa é um CPF. Então, o gestor dessa empresa, o administrador, né? E o dono dessa empresa, na maioria das empresas pequenas, o dono da empresa também é o administrador, né? Que habilidade ele tem de gestão, né? Então, isso é bastante importante, né? As informações do mercado onde essa empresa está inserida, a capacidade de pagamento que só se obtém depois de um certo tempo, então clientes novos oferecem um risco maior, justamente porque não tem uma capacidade de pagamento demonstrada, eu não consigo o cadastro positivo desses clientes, né, só depois de um certo tempo, e para a segurança, né, deve-se estabelecer, então, uma empresa tem 6 meses, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3, mudou ou não de administrador, passou para a mão de outros sócios, recebeu um novo sócio, todas essas informações devem ser analisadas. O ciclo financeiro desse negócio também, e desse cliente, né? E as informações que vêm, então, da área de vendas. Tá? Então, mais uma vez aqui, lembrando para todos que o financeiro não pode trabalhar separado, né, sozinho, que tem que ter sinergia, que tem que ter ligação, tem que ter um bom relacionamento com a área comercial. Por quê? Porque os vendedores estão no meio dos clientes e no meio dos concorrentes. Então, obviamente, vão trazer muitas informações que estão além dos birôs de crédito, além das notícias das revistas, dos jornais, enfim, né? Quando ninguém diz que uma empresa que está comprando muito, que teoricamente vem pagando bem suas contas, vai daqui uns dias entrar em recuperação judicial e os vendedores dizem isso, é bom prestar atenção, porque os vendedores eles estão no meio do fogo cruzado, da concorrência, e estão com os ouvidos sempre abertos para essas informações. Então, é bom se relacionar bem com os vendedores para que eles tragam essas informações, para serem analisadas, então, ali em toda essa concessão do crédito. O limite de crédito é um valor máximo de compromisso que eu admito para um cliente num determinado espaço de tempo. Então, quando eu admito um limite de crédito para um cliente, tá? Eu analiso esse cliente, e nos clientes maiores que eu posso analisar os dados de balanço, eu vou analisar que faturamento ele teve, o que ele teve de lucro ou não, enfim, e eu vou, então, conceder lá que fatia desse cliente eu quero, o meu produto pode atingir. Normalmente, em clientes bem estabelecidos, né, é recomendável que se vá até uns 30%, que talvez seja um patamar seguro, mas nem sempre é assim. Tem muitos clientes que trabalham de forma muito alavancada e que muitas vezes o seu produto é o negócio principal dele. E aí a demanda dele por crédito é cada vez maior. E aí, que decisão eu vou tomar? Eu vou perder essa venda ou eu vou correr esse risco? Ou que tipo de habilidade eu vou ter de negociação com esse cliente para mitigar esse risco que eu estou querendo vender mais. Eu estou vendo que ele, aparentemente, por todos os documentos, não tem essa capacidade, mas ele está querendo andar mais rápido. O que eu posso fazer, então, para tomar essa decisão e correr menos risco? Tá? Então, é o risco máximo que eu estou disposta a correr com esse cliente. Então, eu vou decidir, esse limite de crédito aqui, ele tem validade de quantos meses? De 4, de 6,
de 8, de 1 ano, normalmente em clientes de baixo risco, se trabalhava com 12 meses. Eu admito que ao longo desse ano, se esse cliente não ultrapassar esse valor e for necessário revisar esse limite, ou então que esse cliente não atrase seus pagamentos, né? E não for necessário sacar fora esse limite, eu admito que dentro de 1 ano eu vou fazer uma nova avaliação. E em grandes clientes, normalmente, se trabalha, então, com os dados de balanço, então, os balanços são publicados uma vez por ano, tá? Mas e quando isso acontece antes? O que eu posso fazer, né? Então, eu preciso tomar uma decisão. O cliente ele me traz muito risco, então, eu vou admitir um limite de crédito menor, um prazo menor, eu não vou ao máximo que é recomendável. Por outro lado, né? Eu tenho clientes que eu não posso atribuir um limite. Eles oferecem um risco tão grande, que eu não me sinto seguro deixando lá o meu sistema preparado para passar uma venda automática dentro de um determinado valor. Esses clientes, eu trabalho, então, para cada uma das vendas, eu analiso o comportamento dele de pagamentos, né? O que vem da rua, então, o que ele quer comprar, e o que eu posso, então, hoje eu posso, como foi pago tantos boletos, diminuiu tanto a dívida, não tem dívida no mercado, o que eu posso fazer? Hoje eu posso correr um pouco mais. Não, hoje eu não posso. Então, eu vou fazer essa atribuição. Na verdade, eu não tenho um limite de crédito estabelecido, mas para cada venda eu vou ter que tomar uma decisão. Porque sempre quando eu faço vendas a prazo, eu vou ficar com aquela carteira lá para receber, e que é a que oferece risco para mim. Tá? Então, reavaliações periódicas desse limite de crédito são recomendadas, ou sempre estabelecidas, ou sempre que for necessários, seja, o cliente está devendo, está atrasando o pagamento, ou ele está querendo comprar mais. Então, eu vou analisar de novo. Por que o limite de crédito é tão importante? Porque eu já dou para esse cliente uma posição confortável de poder, olha, eu estou autorizando para você, significa eu já estou confiando previamente em você, que você pode mandar o pedido, que ele vai ser aprovado rapidamente. Então, isso é bastante importante em vendas. Medidas para mitigar o risco, tá? Garantias, obviamente aqui não é o fio do bigode, né? São garantias reais, aval, fiança, carta de fiança, muitas vezes, bancária, né? Seguro de crédito, que é uma operação complicada e não é nem por ser tão complicado, porque tem que estudar todo o perfil dos clientes, o risco, enfim, e as seguradoras, a maioria, só vai querer segurar os bons, os melhores clientes da sua carteira, e aí, para isso, você tem informações suficientes que te permitem conceder um crédito seguro e venda com cartão de crédito, né? E, obviamente, aqui não está escrito, mas quando eu não corro risco nenhum, se eu faço vendas com pagamento à vista, né? Mas, obviamente, aí o cliente muitas vezes vai querer uma contrapartida, ele vai querer um desconto também, né? Então, eu preciso já fazer essa análise, né? E ter todas essas informações para a minha área de vendas e para a minha área de crédito, se vai ter ou não um desconto para vendas com pagamento à vista. Os modelos nós trabalhamos muito com Serasa na Prate do Naduz, e a Serasa trabalha com 2 grandes modelos de classificação de risco, mas isso não quer dizer que cada empresa pode ter o seu modelo de classificação de risco. Serasa trabalha com rating e o scoring, né? O rating, normalmente, ele é um estudo feito para médias e grandes empresas, então são muitas informações dessas empresas baseada nos demonstrativos contábeis e análises financeiras e nas informações cadastrais. Então, esses dados são cruzados e daí essa empresa ela recebe uma classificação de risco.
e, obviamente, então, aí você tem uma visão, né, a que risco você está exposto com essa empresa com que você trabalha. Fazer um scoring é pegar, na verdade, um modelo onde se pega uma quantidade de empresas da região, fazer uma modelagem estatística, então, com uma classificação que vai de 0 a 1000, e considera várias informações também, um pouco mais simples, aqui nesse caso, de comportamento de pagamento, enfim, dados dos sócios e dessas empresas. Então, normalmente ele te diz, olha, nesse universo onde essa empresa está inserida, tem o percentual tem tantos pontos, significa, no universo dessas empresas aí, em tanto tempo, num período de tempo, normalmente, 6 meses, né? Qual é o percentual que essa empresa, qual é a chance dessa empresa, então, ficar inadimplente, tá? Mas, dentro do seu cadastro de clientes, de acordo com a evolução das suas vendas e, obviamente, o registro do histórico de pagamentos que você vai formando de cada um dos clientes, você vai fazer também, então, uma classificação de risco. Diferenças entre o cadastro da inadimplência e o cadastro positivo, tá? Normalmente, as pessoas imaginam que analisar o crédito de um cliente é saber se ele tem dados negativos, tá? Então, dados negativos que eram expostos já há muitos anos, então a empresa tem cheque sem fundo, ela deixou de pagar um cliente e ela foi cobrada através de uma negativação, que é uma forma bem barata hoje de fazer uma cobrança bem efetiva. Então, negativar, por exemplo, num birô de crédito, expor, né, o débito, depois de um certo período de tempo, os estados têm legislação separada, e cada um tem alguns estados que tem um prazo maior, outros prazo menor. Tem clientes que têm proteção judicial, que não é permitido expor esses dados, ou então olhar se tem protestos, se tem débitos em banco, se tem algumas outras dívidas vencidas, e também olhar se tem dados negativos no CPF dos sócios, tá? Por outro lado, agora nós então temos liberado o cadastro positivo, que eu diria que é onde o analista de crédito procura a informação mais quente que ele tem para oferecer para a área comercial. Quando nós temos os dados negativos expostos, é muito simples. Olhar lá, olha, eu tenho uma quantidade tão grande de débito, essa empresa tem tantas notificações de débito, que é muito maior do que aquilo que ela pode receber dos seus clientes. Então, obviamente, não dá para vender para esse cliente, né? Agora, olhar quanto essa empresa paga por mês, por semana, enfim, e com que pontualidade, tá? E qual é a evolução desses pagamentos. Isso sim é o que a gente essa informação a gente tem que perseguir, e a gente tem que tentar pensar logo em trabalhar com ela, né? Se a gente compra essas informações, esses relatórios, então, obviamente, tendo reciprocidade com o birô de crédito, onde você compra essas informações, né? Você manda as suas informações, dados do pagamento dos seus clientes, você consegue vantagens, e você pode pagar menos por esses relatórios, e você pode ter essas informações disponíveis, então. Isso é muito importante para a decisão de crédito. É fundamental, eu diria, para avançar em relação a vendas seguras, né? E também alavancar essas vendas, ajudar a área comercial, ajudar a empresa, então, a vender mais e vender melhor, né? Pegar os melhores clientes, fidelizar esses clientes especialmente, né? Manter esses clientes, abrir novos clientes que já têm
um histórico de pagamento também se torna uma coisa muito fácil olhando para a análise de crédito, mais difícil para quem conquista os clientes, né? Então, o contexto todo, a área comercial, a área de marketing que tem que andar na frente. A gestão do risco de crédito. Então, as decisões devem ser seguras e acertadas para não se perder oportunidades. As empresas têm que criar essa cultura de crédito consistente e alinhado com as características do mercado e do negócio, tá? Então, eu não posso pensar hoje de uma forma e amanhã de outra, né? E eu não posso puxar para um lado e a área comercial para o outro lado, eu como da área financeira, né, eu tenho que andar junto com a área comercial, todos têm que andar juntos e todos têm que sempre ter em mente de que não adianta vender e não receber, né? A empresa não vai para frente. E não vai vender de novo se a gente não receber o pagamento desse cliente, não vai pagar o fornecedor e assim sucessivamente, tá? É uma área, como todas as demais áreas dentro das empresas, que a gente precisa investir muito na capacitação dos colaboradores. Então, a escolha também dos analistas de crédito bastante importante, né? São pessoas que devem ser escolhidas com um perfil bastante analítico, a questão da organização é bastante importante, e a questão também de ficar observando sempre e atendendo às regras que são estabelecidas, né? Obviamente que depois de alguns treinamentos a gente consegue um alinhamento muito bom com os colaboradores, e isso segue um padrão, né? Então, obviamente, aqueles que são mais treinados, eles vão passando para as decisões de maior envergadura, os que chegam depois vão ficando com as menores, e por último, então, as alçadas superiores lá do comitê de crédito, então, tomam as decisões de maior envergadura. As decisões, então, na gestão do risco, elas devem ser precisas e dentro de um tempo hábil, né? Se vocês olharem alguns plataformas, sites, enfim, de birôs de crédito, tem muitas informações de clientes para quem eles vendem as soluções, né, na tomada de decisão e análise de crédito, automatização dessa análise, empresas grandes que demoravam 10, 12, 15 dias para fazer uma análise e passam a fazer isso em questão de 1, 2 dias e em questão de algumas horas, né? Então, obviamente, você prepara o sistema para fazer a maior parte dessas análises de forma automática e depois os analistas ficam, então, com aquelas análises, aqueles clientes, enfim, que param por uma inconsistência. Então, isso aí demora um pouco mais, mas isso jamais pode demorar mais do que 24 horas, né? A área de vendas não espera, o concorrente está lá tentando ganhar o mesmo cliente, então tem que ser bastante hábil, por isso que todas as informações disponíveis elas têm que ser muito atualizadas e sempre à mão daqueles que vão ter que olhar e ajuntar essas informações, coletar essas informações para tomar essa decisão. Os processos, né, e o fluxo das informações de decisão de crédito devem ser bem administrados, então tem que ter uma condução bem consistente, bem segura, né, desses processos e do fluxo dessas informações. A comunicação entre os departamentos e os clientes, ela deve ser muito transparente, né? A informação deve fluir de uma forma muito natural entre os departamentos e entre estes e os clientes. Isso passa segurança também para os clientes. E, por sua vez, também tudo isso culmina depois na estrutura, então, dessa empresa e na solidez dessa empresa também com relação aos seus fornecedores e a conquista desses fornecedores.
os birôs de crédito. O que são os birôs de crédito? Que eu já falei algumas vezes, né? Essa palavra birô, ela é francesa, de origem francesa, pelo que eu sei de algum tempo, e hoje eu confirmei isso de novo, né? Que, na verdade, quer dizer alguma coisa como um departamento, uma agência ou algo nesse sentido, né? Então, é um local onde se reúnem informações. E os birôs de crédito que nós temos disponíveis no Brasil, bons, que oferecem informações muito boas, e dependendo do tamanho da empresa e da negociação que é feita, os relatórios, as informações chegam, né, num valor bem acessível. Então, é tudo o que se precisa entender, e isso é um investimento que tem que ser feito, não tem outra forma de trabalhar, e obviamente, então, provavelmente vai ter que olhar aonde é que eu vou jogar esse valor, o que eu vou fazer com isso. Então, quando preciso gastar, quero gastar não muito, mas eu preciso ter boas informações. Alguns birôs de crédito são bem tradicionais, né? A Serasa é uma das mais tradicionais e provavelmente das maiores, né? Hoje, atuando. Tem muitas soluções interessantes, muitos relatórios muito bons, inclusive, quando trabalhei na Prati Dona Dulce, além dos relatórios das empresas nacionais, em algumas situações, no início das exportações, que estavam ocorrendo já na Prati Dona Dulce, Serasa intermediava também compra de relatórios internacionais de outros birôs, informações também para serem analisadas quando era vendido, então, para os clientes fora do Brasil. O SPC, que é bastante conhecido, né? A Boa Vista, que é do Grupo Boa Vista, e é SCPC, tá? Então, também tem consultas tanto para CPF quanto CNPJ. Em 2019, se eu não me engano, os 5 bancos se juntaram e criaram um outro birô, que é o Quad, que é o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco, o Itaú e a Caixa Econômica Federal. Esse birô, ele é muito, tem muitas informações, e ele tudo gira em torno, basicamente, e ele é trabalhado para as informações do cadastro positivo, tá? E o DIPS, tá? Então, esses são os principais birôs de crédito, e de acordo com a necessidade e o bolso de cada um, e cada um se adapta mais a um ou a outro, enfim, mas sempre tem soluções muito além dos relatórios tradicionais. A estruturação de toda a política de crédito na Prati Dona Dulce foi feita por uma consultoria do Serasa, da Serasa Experian, aonde analisamos os clientes, classificamos, então, o risco dos clientes, risco de crédito, enfim, inúmeras informações, e fomos refinando essas informações, e depois chegamos numa política de crédito que foi inserida, então, dentro de um sistema onde podem ser feitas análises em massa, em lote, porque são milhares de clientes, e essas informações também, muitas delas foram, então, transferidas para dentro do sistema de gestão dos dados da empresa, e que hoje, então, autorizam automaticamente a maior parte das milhares de vendas dos pedidos, que se transformam em ordens de vendas, e depois notas fiscais que são faturadas, que geram boletos. Então, tudo, uma coisa leva a outra, tudo interligado, tudo é sinérgico, e nesse caso são dados que são trabalhados ao longo dos anos e são construídos. Eles não nascem do dia para a noite, não é uma coisa fácil, especialmente quando se tem milhares de clientes. Então, é sempre importante pensar, enquanto eu sou pequeno, eu posso estabelecer tudo isso,
de uma forma muito simples e depois eu posso ir melhorando, eu posso ir tratando de coisas mais sofisticadas, mais automáticas, para que eu tenha, então, essa gestão. A cobrança, então, também tem uma política, né, de cobrança, que deve ser estabelecida. Primeira coisa é olhar a legislação vigente, né? Então, tanto para análise de crédito quanto para cobrança, normalmente a gente precisa olhar informações do Código Civil e também do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que eu posso e o que eu não posso, né? Então, eu tenho que pautar a minha cobrança, eu não posso expor o cliente em todas essas restrições que eu tenho e que são importantes ser observadas, e por isso que tanto os analistas quanto os cobradores, enfim, né, os agentes de cobrança, eles precisam ser muito treinados para não cometer nenhum erro nesse sentido, que eventualmente tratar de cobrança e de negar um crédito, por exemplo, para um cliente não é uma tarefa muito fácil, porque o cliente ou o vendedor, ele vai querer tirar satisfação e ele vai querer, então, uma retratação, ele quer saber por quê e como e onde, enfim. Então, às vezes tem que se defender também nesse sentido, tá? A política de cobrança também estabelece o que deve ser feito, como vai ser feito, quantas vezes os clientes vão ser cobrados, com que método vai ser utilizado, e muito, muito, muito importante, tem que ter indicadores, tá? Da inadimplência, do prazo médio de recebimento, das perdas, provisão de perdas, e depois das perdas que são efetuadas, que realmente são realizadas, né, que acontecem, tá? E tem que ter um protocolo. Então, qual é o protocolo que vai ser seguido pelos agentes de cobrança para realizar as cobranças? Os instrumentos de cobrança mais utilizados, então, em grande escala, o e-mail, né? Normalmente o e-mail que está cadastrado lá no cadastro do cliente, então tem que ter uma área para os dados comerciais, para os dados financeiros, né? Para os dados de marketing, para uma área onde está o XML, né? Então, normalmente são vários e-mails que a gente precisa cadastrar. Então, a cobrança eu posso mandar por e-mail, eu posso criar um lembrete automático, inclusive em empresas que cobram pessoas físicas, normalmente até as outras empresas hoje se mandam um lembrete antes do vencimento do boleto, né, para lembrar as pessoas que o boleto vai vencer, e depois de quantos dias, se eu mando ou não mando, com quantos dias, ou esse e-mail, qual é o texto básico que vai ter lá, vou redigir algo que não seja invasivo no início, né? Mensagens de WhatsApp ou SMS, que praticamente não se usa, o WhatsApp sempre, 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 mensagens escritas e não áudios, né? Os clientes inúmeras vezes mandam áudios, mas os agentes de cobrança não devem mandar áudios, eles devem mandar as mensagens por escrito. Ligações telefônicas, né, que de preferência todas elas devem ser gravadas, porque qualquer reclamação, né, que o cliente fizer, a gente tem como rever o que foi dito, quem disse, como disse, né, isso num eventual problema judicial é bastante importante, né. Visitas pessoais podem ser feitas também, esse aqui é mais incomum hoje em dia, mas pode ser feito, né? A suspensão do crédito depois de quantos dias também é uma forma de se cobrar, porque o cliente vai comprar e não está com o pagamento em dia, se o crédito foi suspenso, né? For suspenso, ele já vai se antenar que precisa fazer o pagamento do boleto, senão não vai poder comprar de novo, né? E se vai mandar para o protesto, vai negativar em birô de crédito, depois vai fazer uma confissão de dívida, né? Se vai mandar para uma empresa terceirizada,
Confesso para vocês que não foi uma boa experiência lidar com empresa de cobrança terceirizada, porque é bem difícil gerenciar todas as informações, nem sempre os cobradores respeitam os clientes, porque você não tem controle sobre os agentes de cobrança, então é bem complicado isso. E, por final, se você vai fazer uma cobrança judicial. E daí, obviamente, para esse tipo de cobrança, você tem que observar o tempo que a dívida vai prescrever, né? Na verdade, o compromisso, a forma, a dívida propriamente não prescreve, mas você perde o direito de fazer essa cobrança judicial depois de um certo tempo, certo? Os devedores, eles têm normalmente padrões, né, de comportamento. Então, alguns são ocasionais e esses são os bons pagadores. Eventualmente acontece um imprevisto lá na empresa dele e ele fica devendo o boleto, atrasa o pagamento. O devedor crônico, que esse é desorganizado e ele ocupa grande parte do tempo dos cobradores. O devedor negligente, né, que é aquele que assume mais dívidas do que ele pode pagar. E o mal pagador. O mal pagador, inúmeras vezes, ele é um fraudador. Então, tem algumas informações, tem algumas alertas, né? Tem alguns red flags que a gente costuma observar nos relatórios que a gente compra e no comportamento dos clientes que podem levar a gente a uma conclusão de que esses clientes são fraudadores. Tá? Então, evitar esses clientes, fugir desses clientes, não cair no golpe desses clientes, né? Então, é bastante importante. Eu coloquei aqui na minha apresentação algumas informações sobre o cartão BNDES, porque estava lá no escopo da minha aula, né? São dados e informações que vocês podem acessar no site do cartão BNDES, só que é bem importante que muitas vezes o juro é menor ou o prazo é maior, e para vender por meio do cartão BNDES, é necessário que tanto o comprador quanto o fornecedor precisam se cadastrar, eles precisam ter acesso lá e ser aprovados lá na plataforma, então, lá no site do BNDES. Tá? Só que quem passa o cartão para a empresa, né, para o cliente, não é o BNDES, é um banco que ele escolhe, né? E aí tem todas as regras lá no site do BNDES, que são bastante simples de serem vistas, enfim, eventualmente pode ser uma boa escolha, e o BNDES também tem alguns negócios que ele não apoia, então tem lá bem claro no site quais são os tipos de negócios, né? Empresas que não são apoiadas, então não adianta você pedir um cartão se você está em alguns desses ramos. Na sequência, agora eu coloquei alguns gráficos sobre o meu último período na Prati Dona Dulce com o atendimento, sempre comparando, contrastando os dados do atendimento, tá? Então, o protocolo de atendimento que existe na cobrança, ele deve ser medido, tá? Mensalmente, então e deve ser colocado uma meta, tá? Então, durante um bom período eu não cuidava da cobrança, cuidava do cadastro e do crédito, análise de crédito, mas não cuidava da cobrança. Assumi o trabalho com a cobrança e, a partir de então, comecei a trabalhar junto com o meu diretor, ex-diretor, hoje não mais, né, mas atual diretor financeiro, e um trabalho bastante grande para construir informações, e quando eu falo de vários segmentos de clientes de vários tamanhos. Então, primeira coisa, eu preciso medir, né, para saber se eu vou realmente receber, vou ter condições de receber, eu preciso atingir todos os clientes que estão devedores. Então, a carteira de inadimplentes, ela precisa ser atingida, todos os clientes, ou praticamente todos, precisam ser cobrados, em um ou outro momento, atendendo o protocolo de cobrança.
tá? Então, lá em 2018, esse primeiro dado é de 2018, em 17 já um número ainda menor de atendimento, um percentual menor e outro que eu não podia medir, mas a partir do momento que eu comecei a medir, então, eu fui melhorando junto com a equipe, construindo uma equipe, treinando pessoas, melhorando o sistema, e aí nós fomos, então, melhorando esse atendimento, ou seja, cobrando mais efetivamente todos os clientes em cada um dos momentos dos títulos atrasados, tá? No próximo slide, então, nós temos aí, então, o prazo médio de recebimento, um desastre, né? Se vocês olharem aí, né? Em 2018 era altíssimo esse prazo médio de recebimento. Passando para 2019, tá? A gente já passou, então, para uma melhoria no atendimento, então, atingindo mais os clientes, cobrando melhor os clientes, já atingindo essa meta de 99, né? A meta é 99, e por que a meta não é 100%? Porque é muito difícil você trabalhar com todas as formas de cobrança, e todos os dias, eventualmente, você tem problemas no sistema, você tem problema na internet, você tem vários tipos de problemas que podem, então, prejudicar o seu 100%. Então, a meta de 99 aí, já ao longo do ano, já foi alcançada. O prazo médio de recebimento aqui em 2019 já foi baixando, né? E no final do ano já chegou a um número bem menor, né? Então, talvez 1/3 ou menos do que 1/3 em número de dias. Em 2020, tá, o atendimento continuou e em alguns meses, quando não tínhamos nenhum tipo de problema com o sistema ou com, né, ali um mês a gente, e com muita vibração, né, atingimos os 100% ali limpo, né, mas a meta estava sempre nos 99 e passando dos 99, quer dizer, praticamente 100% dos clientes cobrados dentro do período, então, de atraso. Então, para cada dia, número de dias tem uma ação de cobrança que é mais eficiente. Isso a gente faz, então, um desenho e um registro desse protocolo, e tem que, enfim, executar o que é mais eficaz, o que é mais eficiente em cada tempo de títulos vencidos. Aí também o número de dias aqui do atraso médio de recebimento se manteve, diminuiu ainda em alguns meses e veio se mantendo. E ainda nós conseguimos aqui alguns meses, os 3 meses iniciais aqui de 2021, janeiro, fevereiro e março, então atendimento de 100% e 99% e acima. O prazo médio no próximo slide, o prazo médio também aí se mantendo, tá? E por último, ainda eu coloquei de 2020, aqui nesse gráfico, nós temos a inadimplência das empresas privadas versus a inadimplência dos órgãos públicos. É muito diferente o percentual de inadimplência das empresas privadas e dos órgãos públicos, porque os órgãos públicos, eles, para começo de conversa, têm uma legislação própria, aqui eles têm muitas regalias para fazer o pagamento, enfim, e aí tem toda a questão de fazer as entregas dentro de um tempo determinado, dentro de um padrão, dentro de todo... Aí tem todo um trâmite dentro de um órgão público, também para que chegue, então, lá na ponta do financeiro que vai fazer o pagamento. Então, em muitas situações, o que você considera, olha, são meses ali, 2, 3 meses, e daí tem também a lei da licitação que te permite ou não cobrar, dependendo do tipo de empenho que é essa licitação. Se é ordinário ou se é global ou é por nota. Então, tem que ver como é que é. Então,
sempre tem que respeitar a lei da licitação. No caso ali, está separado, tanto em 2020 como em 2021, né, a inadimplência das empresas privadas, aqui eu estou falando de milhares de pequenas farmácias, estou falando de redes de farmácias e estou falando de grandes distribuidoras que compram produtos para entregar em órgãos públicos também, que são grandes distribuidores. Então, em empresas privadas, a inadimplência se mantém bastante baixa. Isso significa que, se a gente mantém esse padrão aí de percentual muito baixo, né, 2, 3, lá em 2019, eu estive olhando um outro gráfico agora há pouco, que eu não tinha recebido ainda, a inadimplência era maior, obviamente, porque a gente não tinha essa integração, a cobrança não era tão efetiva, não era tão eficaz, né? O atendimento não era num nível aceitável, e tinha muitas pessoas que entraram, que precisavam ser treinadas e tudo mais. Então, isso altera muito, muito, muito o resultado. Mas, de forma geral, é um resultado bastante bom. No final, então, algumas verdades absolutas, e nem sempre tão absolutas, né? Mas que a gente são informações que a gente tem que colocar para dentro, introspectar e levar como padrões a seguir, né? Se eu faço uma boa análise de crédito, eu estou prevenindo, eu estou me precavendo, né? E cobrança é uma correção, então é algo que fugiu do meu controle. Eu preciso ter uma ação para corrigir aquilo que fugiu do meu controle. A classificação de risco, como eu disse antes, cada um deve criar a sua, deve fugir, então, dessas... eu posso comprar alguns dados e informações e contrastar com os meus próprios dados, mas com o passar do tempo, quando eu tenho clientes ativos e uma carteira de clientes ativos já com informações de pagamentos, eu preciso criar uma classificação de risco de crédito desses clientes. Os cobradores ou os agentes de cobranças, eles devem sempre mudar de carteira de clientes, porque os cobradores diferentes, eles conseguem arrecadações diferentes do mesmo devedor, né? É meio que a pessoa se habitua com aquele cobrador, e daí especialmente naquelas cobranças mais complicadas e naqueles clientes mais desorganizados, que a vida deles é ficar com o boleto atrasado. Então, se você muda o cobrador, eventualmente você obtém resultados melhores, né? Ele tem uma outra ação, uma outra forma de abordar, obviamente sempre atendendo o padrão que é estabelecido, mas tem como fazer algo de forma um pouco diferente e o cliente, eventualmente, faz o pagamento mais facilitado. Quanto mais velha a dívida, menor é a chance de recebimento, tá? E a última, né? Que os cobradores estão permanentemente vendendo a imagem do credor. Significa, tem que tratar com respeito os clientes, tem que manter o bom relacionamento, porque aquele que vai pagar é o mesmo, né? Não está conseguindo pagar agora, mas ele é o mesmo que vai comprar depois. Você quer vender para ele de novo. Então, você tem que ter o mesmo padrão de tratamento que o vendedor, né? O vendedor, normalmente, ele é mais generoso, ele é mais simpático, ele é cheio de novidade, ele sempre tem uma forma de agradar. Isso não quer dizer que ele vai inventar informações ou que nem eu falei antes, né? Tem que ter compliance, tem que ter um padrão, tem que obedecer regras e tem que ter respeito por tudo aquilo que se faz. E no caso do cobrador, que é uma situação mais difícil, mas tem que sempre pensar que o mesmo cliente que você está cobrando hoje e faz o pagamento é o que vai comprar amanhã. Então, é isso, tá? Não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, se eu falei muito rápido, mas é isso.
Obrigada, Clair. Vou disponibilizar agora o link ali no chat da nossa pesquisa de satisfação da aula de hoje. Então, todos que puderem participar, é muito importante a opinião de vocês. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, então lembrando que a gente tem um tempinho agora para interação com a speaker, a Clair, que ministrou a aula de hoje sobre gestão de crédito e cobrança, e passando algumas dicas bem importantes no cuidado com o crédito ao cliente. Então, Clair, vamos lá às perguntas. Então, a primeira pergunta que nós temos é do Thomas, da empresa AgroOnline e EcoDefense. Então, ele colocou 3 perguntas. A primeira: qual é a taxa de inadimplência média tolerável para a indústria? Não tem um padrão, uma receita de bolo aí, não. Depende do ramo de negócio. Então, para alguns ramos de negócio, é tolerável uma taxa de inadimplência maior, para outros é menor. Não sei se você prestou atenção, mas no caso da Pratidona Duzzi, ali das empresas privadas, a inadimplência atualmente ela é bastante baixa. Eu não coloquei dados aí na apresentação das perdas, né? Mas as perdas também são bastante baixas, tá? Mas isso varia muito de negócio para negócio. Então, normalmente, no setor onde você está inserido, você vai encontrar o que é tolerável para a tua categoria, para o teu grupo de clientes, de fornecedor, perdão, indústria. Obrigada, Clair. Então, vamos para a segunda pergunta do Thomas. Então, ele coloca assim: como fugir do risco de inadimplência em um cenário de recuperação judicial por parte do cliente? Nós temos empresas, quando as empresas estão em recuperação judicial, e depois que houve, então, uma assembleia de credores e se estabeleceu que deságio vai ser admitido, enfim, as negociações entre o que está devendo e o que vai pagar, né? Essa empresa em recuperação judicial, ela tem que ser muito, muito rigorosa e muito séria com seus pagamentos. Então, obviamente, você não vai entrar logo de cara numa empresa como essa e vai vender para uma empresa como essa. Se essa é a pergunta, eu não entendi exatamente, mas você vai vender num primeiro momento para uma empresa que está em recuperação judicial, você vai vender com pagamento à vista. Mas, se eu sou, por exemplo, um credor, e eu renegociei com esse cliente o pagamento que ele vai me fazer, e ele vem para mim depois de um certo tempo e ele pede um crédito, né? Ele quer comprar, porque o meu produto é importante para ele vender e receber e me pagar propriamente. Então, eu vou analisar isso e vou fazer, então, eu vou olhar que contrapartida eu posso fazer. Mas recuperação judicial séria, bem feita, normalmente tem um final feliz. O único problema é que, muitas vezes, a recuperação judicial ela é montada, há um desvio de valores, e aí, obviamente, não chega a lugar nenhum, tá? Mas é muito, não é uma coisa assim muito difícil de se lidar, e não é também a regra, não é a regra, tá? São as exceções que chegam nesse ponto. E tem outras empresas que, às vezes, elas vão à falência, enfim, elas nem conseguem chegar nesse acordo, enfim, levar isso para a justiça para tentar fazer essa recuperação. Tá? Eu não sei se é exatamente a resposta que você queria, mas eu não entendi exatamente a sua pergunta também, mas
por aí que eu imaginei que fosse a sua pergunta. Obrigada, Claire. Se o Thomas tiver alguma consideração diferente, enfim, referente à pergunta, ele pode estar erguendo a mão que a gente libera o áudio ou colocando aqui no chat. Então, vamos para a próxima pergunta, também é do Thomas. Então, ele coloca assim, pensando em vendas diretas, B2C, uma estratégia para minimizar risco poderia ser a venda de recebíveis, mesmo com desconto, taxa final? Então, essa é a terceira pergunta do Thomas. O Thomas ergueu a mão, então acredito que ele tem alguma consideração a fazer. Eu vou liberar o áudio aqui do Thomas, e daí depois, se o Thomas quiser complementar sobre a terceira pergunta, também pode ficar à vontade, Thomas. Boa noite, realmente parabéns aí, Claire, pela palestra, pela experiência, né, que você traz aí, acho que é muito rico, né, válido aí essa experiência, compartilhar a experiência com a gente que está começando, né, estamos começando ainda nesse mercado. Bom, nosso mercado agro, né, a taxa de inadimplência aí das empresas do mercado são entre 2% e 3%, as empresas mais sólidas, né, do mercado, né. Em relação à questão do recuperação judicial, a pergunta é no sentido de você identificar que essa empresa tem risco de entrar em recuperação judicial, é mais nesse sentido, né? Porque uma vez que ela entra, você acabou de fazer uma venda, e na sequência ela já entra, aí você tem um risco muito alto, né, de não receber essa venda, né, pensando numa venda a prazo, né? Então, é mais nesse sentido que foi a pergunta. Então, é por isso que a análise de crédito, ela tem que ser bastante viva e presente em todos os momentos, porque nem sempre você consegue perceber isso antes, né? Então, eventualmente, há uma montagem para uma recuperação judicial, que pode ser uma fraude. Em outras situações, não é exatamente assim, tá? Mas, de fato, se você vender para uma empresa dessas, vendeu para uma empresa e ela entra em recuperação judicial, pode colocar aí alguns anos para você receber de volta, e também você não vai receber tudo aquilo que você vendeu, porque essa é a lógica da recuperação judicial. Por isso que tem que sempre ficar observando todas as informações a respeito do seu cliente. Então, olhar o que está acontecendo no mercado, à sua volta, muitas alterações se o cliente está fazendo muitos negócios que não são habituais, seus negócios habituais, isso é um alerta bastante grande, né? Porque as empresas, elas não podem, do dia para a noite, mudar, né, de ponta cabeça e fazer uma coisa que ninguém estava esperando, enfim, porque o mundo dos negócios não é assim. Tudo tem que ser muito bem estudado, planejado, enfim. E aí, quando você observa, olha, tal empresa está fazendo determinados negócios, né, que não são habituais do seu dia a dia e que são muito além da sua capacidade. Isso é possível observar e analisar. Então, por isso que essas informações que vêm do campo, além daquelas que a gente tem, então, né, porque o cliente, normalmente o que acontece com essa empresa, e especialmente se ela é fraudulenta, ela prepara um período, enfeita, né, faz o pagamento bom, etc., tem um bom relacionamento, vai num patamar de crescente razoável, equilibrado, né? Então, olha, então daí do dia para a noite, não, o vendedor vem e relata, olha, ela quer comprar tal coisa, em tal quantidade, tal empresa vendeu para ela essa quantidade, com tal prazo. Opa, alto lá, alerta, aí tem problema. Né? Então, vem muito isso da área comercial. O pedido vem para tentar virar uma ordem de vendas e um faturamento, porque o concorrente está fazendo. Tá? Então, sempre vem isso.
Então, são sinais, são alguns sinais que a gente tem que observar, que podem dar um indício, uma indicação, mas nem sempre é tão fácil assim fugir totalmente, até mesmo porque se ele é seu cliente ativo, ele vai deixar alguma coisa ali, depois que ele entra em recuperação judicial, ele não pode privilegiar esse ou aquele, né? Tem que ter uma assembleia de credores para estipular o que e como e tudo mais. Então, dando continuidade, só complementando, o Luiz, da empresa Perceptron, colocou uma pergunta que eu acredito que tenha relação com aquilo que a gente tem abordado até o momento, que é de quem decide conceder esse crédito a um cliente que tem um risco, que ele é um crédito relativamente arriscado. Clair. Então, aí entra a alçada superior, entra o comitê de crédito, tá? Quem decide? Quem na empresa, tá, tem mais conhecimento e pode fazer isso? Conhecimento em quê? Por exemplo, normalmente, nessas alçadas superiores, entram as pessoas que trabalham com análise de crédito, os analistas, né, que já têm um know-how e que trazem todas as informações já com as indicações do que é problema, do que é positivo, do que é negativo. Normalmente entram também pessoas da área comercial que podem trazer informações de campo, né, que são aquelas que a gente não pode fechar os olhos e os ouvidos, né? Pessoas da área financeira, normalmente gerente, diretor, né? Quando é maior a empresa ou não. E em muitas situações são superintendentes e, no caso, o presidente, tá? Nada mais, nada menos do que isso. Então, por exemplo, um comitê de crédito de uma empresa que nem a Prati Donaduzzi, tem lá, e aí tem as pessoas que têm voto e aquelas que não, que vêm para trazer as informações e colocar as indicações. Mas aí você precisa sempre pensar o que pode e o que não pode e somar o que é mais positivo, o que não é, e aí no final, propriamente, normalmente é a pessoa que tem mais autonomia dentro da empresa, mas ela não vai arriscar se todas as outras dizem o contrário, né? Então, isso é uma balança bastante equilibrada. Tem que ser pessoas que têm conhecimento e sempre tem que ser isentas de tendência, não pode ser tendencioso e julgamento e esse tipo de coisa não, esse comportamento não ajuda, só atrapalha. Muito obrigado, Pera. Obrigada, Luiz, pela pergunta, Clair, pela resposta. Então, vamos voltar à perguntinha do Thomas de antes. Então, ele coloca assim, que pensando em vendas diretas, direto ao consumidor, B2C, uma estratégia para minimizar o risco poderia ser a venda de recebíveis, mesmo com desconto de taxa financeira? Poderia ser, desde que você calcule o que você quer fazer com isso. Então, por exemplo, eu tenho que embutir esse valor em algum lugar. Aonde eu vou jogar esse valor que eu vou gastar? Vale a pena? Essa é a pergunta que se faz, né? Nem sempre o mercado também vê com muito bons olhos esse tipo de credor, né? Você vender os seus recebíveis não é uma coisa muito simpática para os clientes, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Obrigada, Clair. Lembrando que temos mais alguns minutinhos para perguntas, então, se surgiu alguma dúvida, podem estar colocando no chat. Eu vou liberar o áudio do Thomas. Oi, Thomas.
Foi não, só em relação àquela, acho que a última pergunta a gente acabou não abordando, em relação a uma estratégia, né? Quando você faz venda para pessoa física, né? Ou venda direta, fazer uma antecipação de recebíveis, né? Ou seja, transferir esse risco, esses recebíveis, esse risco para o banco, um agente financeiro, né? Lógico que tem um desconto de spread sobre isso, um spread financeiro, mas se é uma estratégia interessante ou não. Pode ser uma estratégia interessante, né? Desde que você saiba da onde você vai captar o recurso que você vai gastar para isso também. Tá? Então, eu diria para você que é muito mais saudável ao longo do tempo você trabalhar com conhecimento, aproximação e relacionamento dos clientes, né? Você trabalhar com isso, do que ter esse tipo de comportamento, porque você vai ter obviamente que no início, se isso for necessário, ok, mas com o passar do tempo, não é exatamente saudável fazer isso. Se for necessário, no começo, enfim, depois eu acredito que a gente deve evitar, porque você pode tratar isso de uma outra maneira e aí você pode conquistar mais o seu mercado, né? Obrigada, Clair. Acredito que está respondido. O Thomas colocou um ótimo aqui no chat. Então, hoje é a nossa última aula com conteúdo no módulo de gestão financeira. Nesse módulo, nós tivemos na programação os títulos Causa Mortes Empresa, Caixa, otimizando resultados através do ciclo financeiro, gestão contábil, entenda sua empresa, captação de recursos financeiros e seus custos, análise da viabilidade de investimentos e gestão de crédito e cobrança, que é a aula de hoje. Na semana que vem, nós teremos uma aula especial de fechamento do módulo de gestão financeira, com os speakers Juliano Liberato e Marcelo Safo de Álvares. A dinâmica da aula ela vai ser um bate-papo com os speakers. Então, se você ficou com alguma dúvida referente a algum conteúdo do módulo ou gostaria de uma explicação maior referente a determinado assunto, pode estar elaborando a sua pergunta e mandando para nós no ato da inscrição ou no momento da aula. Então, vamos dar continuidade à aula de hoje. Nós temos mais algumas perguntas a Clair. Então, a próxima pergunta, Clair, é da Marta, da empresa Envio, e ela coloca assim: o método de limite de crédito considerado é o faturamento? Como que se calcula isso? Pode-se utilizar o faturamento. Então, é um método mais simples, método bem mais simples, e que o faturamento do cliente normalmente se tem pelos dados financeiros que se obtém dele, né? E se calcula normalmente essa informação, então, quanto ele está faturando, né? E aí, um valor, um percentual seguro, né, que recomendado é até 30%, mas nem sempre é somente 30%, dependendo da sua coragem, né, para liberar mais crédito para esse cliente, eventualmente pode ser mais, tá? Então, tem que observar e tem uma coisa que dá para a gente estabelecer, dependendo do tamanho das empresas, o que seria uma venda mínima, por exemplo. No início, trabalhar com uma venda mínima e dentro do prazo que você estabelece para o pagamento dos boletos, né? Em quanto tempo e quantas vendas eu posso fazer até que esses boletos sejam pagos e eu libere nova venda. Tá? Então, com essa progressão, né, no início, você estabelece um valor pequeno. Você, olha, eu quero vender e vou vender X valor
de acordo com essa empresa, o tamanho dela, né? O que ela poderia ou não, né? Você não vai vender para uma pequena farmácia, por exemplo, de bairro, o mesmo valor que você vende para uma farmácia grande, bem estabelecida, que já está há anos no mercado, que tem uma clientela gigantesca. Então, essas informações de volume, de pagamento e tudo mais, se obtém lá no cadastro positivo, né? Que tamanho, quanto paga, e normalmente, de acordo com a riqueza do relatório, os relatórios, eles normalmente trazem quantas são as empresas ou fornecedores que ofereceram dados para a formação daquele relatório. Então, você olha, puxa vida, dentro desse universo, né, tem tantas empresas, normalmente as 5 principais são expostas, entre aspas, né? E aí você procura lá qual é o que você quer atingir, que tamanho você quer chegar nesse cliente, mas obviamente você não vai fazer isso logo no princípio. Você vai primeiro evoluir, né, nessas vendas e nesses pagamentos. Você vai fazer um histórico, o cliente vai fazer um histórico de pagamento com você, para depois você ir ampliando esse limite de acordo com os pagamentos que ele vai fazendo. Tá? Então, varia muito, né? Mas esse método de calcular os 30% sobre o valor do faturamento, que é o que seria, em tese, seguro, né? Não é exatamente assim. Então, sempre observando o que você vende, que tamanho qual é o valor que você desse teu produto, como você vai receber, em quanto tempo, né? Então, se o recebimento é em um tempo menor, é óbvio que você não vai estabelecer um limite de crédito muito grande, né? Então, você, depois, com o passar do tempo, não, o cliente vai formando, vai tendo uma carteira lá também de pagamentos para fazer, e, obviamente, você vai ter que ampliar esse limite de acordo com as vendas que ele vai fazendo e os pagamentos que ele vai fazendo. Muito bom, Clair. Obrigada. Temos mais algumas perguntinhas e mais alguns minutinhos. Então, dando continuidade, o Luiz, da empresa Perceptro, que é uma empresa chilena, que está conosco aqui no Bioparque, como residente, coloca assim: órgãos públicos são menos arriscados do que empresas privadas? Qual é o instrumento de garantia de pagamento de crédito mais utilizado no Brasil? Vou pagar cheque, apenas fatura? Duas perguntas, uma sobre órgão público e a outra sobre garantia de pagamento, é isso? As empresas, os órgãos públicos, eles obedecem uma legislação. Então, essa legislação tem que ser cumprida, tem regras estabelecidas, e tanto quem vende quanto os órgãos que compram precisam estabelecer, obedecer essas regras. E, no caso, você entregando o seu produto com todos os documentos que são pertinentes dentro do prazo hábil e participando de uma licitação legal, em tese, você vai receber. Não necessariamente dentro do prazo que você gostaria. Até mesmo... Por que você vai receber? Porque quando a licitação é feita, lançada, já tem que ser publicado qual é a origem da fonte pagadora. Então, se o dinheiro vem de qual esfera do governo? Tá? Então, seria sempre seguro se todos os administradores públicos fossem exatamente honestos como deveriam. Nem sempre é assim, mas é muito, em alguns, especialmente no ramo de medicamentos, né? A perda, ela é muito pequena. Ela existe, mas ela é muito pequena, tá?
Qual era a segunda pergunta? Então, Claire, a segunda pergunta, o Luiz ele coloca assim: qual é o instrumento de garantia de pagamento de crédito que é mais utilizado no Brasil? Vou pagar por cheque, fatura. O Luiz ele é de uma empresa chilena, a Perceptron, então acho que ele quer ter uma noção de como que funciona no Brasil o formato de garantias de pagamento. Ah, ok, entendi. Então, normalmente, a maioria das empresas faz o faturamento e emite boletos para os clientes. Hoje, né, em pequenos valores, valores menores, enfim, já tem outras formas de pagamento que são mais ágeis, né? Mas a partir do momento que você fez um faturamento, você pode fazer a cobrança. Então, hoje, inclusive pequenas empresas recebem até por Pix, né? Transferência bancária. Por exemplo, em muitas empresas grandes, elas não, nem boleto, elas não precisam receber, elas recebem as notas fiscais, tudo é conferido, tudo é passado para dentro do seu... E aí tem um prazo, e nesse prazo ela faz uma transferência bancária normalmente. Mas a maioria dos cheque, por exemplo, hoje em dia é muito pouco utilizado, né? Se emite boletos e esses boletos, né, eles devem ser registrados para ser mais, para evitar fraudes e para serem mais garantidos, né? Tanto para os clientes quanto para os fornecedores. Obrigada, Claire. Então, já quase finalizando a nossa aula, temos mais uma pergunta da empresa Compostec, e é colocado assim: para as empresas de revenda, com pouco histórico e sem garantias reais, como que se faz a avaliação? Quando se tem pouco histórico, né, garantia muito dificilmente a empresa vai dar, porque, por exemplo, qual é o tipo de garantia que o fornecedor vai querer? Um imóvel, por exemplo, se o valor... Normalmente, as empresas dão os imóveis que tem no seu patrimônio, né, normalmente captam recursos nas instituições financeiras, nos bancos com esse patrimônio. Então, muito difícil ter esse tipo de garantia. Quando não tem um histórico muito grande, não se ousa muito. Se vende aos poucos, com prazo menor. Então, isso é muito... normalmente se trabalha essa informação muito claramente com o cliente. Conforme vai evoluindo, vão evoluindo os pagamentos, o cliente vai formando uma carteira de pagamentos, o crédito vai sendo ampliado. Então, no início, quando tem poucas informações de pagamento, tá? Se usa todas as informações disponíveis, mas se ousa pouco. Tá? Então, vai-se até um certo limite. E depois, com a evolução desses pagamentos e pagamentos em dia, então o crédito vai evoluindo e a gente pode liberar mais crédito. Mas não tem milagre, não. Não dá para liberar vendas para os clientes novos que não têm histórico de pagamentos estabelecido, meio que a conta-gotas, a liberação do crédito. Obrigada, Claire. Bem respondida as perguntas. Tivemos vários questionamentos, a nossa aula bem interativa. Eu acho que surgiu muitos pontos importantes de cuidados, tanto para empresas que estão na fase inicial, quanto empresas que já estão numa fase um pouquinho mais para frente. Dicas bem importantes. Então, já finalizando a nossa aula, já estamos praticamente no limite do nosso horário.
Eu gostaria de agradecer principalmente a Clair por ter aceito esse desafio de participar conosco das nossas aulas do BPK2B. Então, a gente sabe o quanto é importante repassar esse conhecimento para as empresas e sabemos que também não é muito fácil, porque é um nicho grande de empresas, temos várias realidades aqui dentro do Bioparque. Então, muito obrigada, Clair, em nome do Bioparque. Não sei se você gostaria de fazer alguma consideração final. Só agradecer quem ficou ouvindo e especialmente os que interagiram, né? E se eu puder ajudar no sentido de fazer com que as empresas se desenvolvam, se estabeleçam, né? Aquilo que eu puder ajudar, estou à disposição. Se a informação hoje não foi suficiente, num outro dia pode solicitar uma mentoria, que eu também faço parte do grupo de mentores do Bioparque, estou à disposição. Agradeço. Obrigada, Clair. Bem pontuado, a Clair é mentora. Então, se alguma empresa tem alguma necessidade mais específica, gostaria de ter uma conversa individual, então pode estar solicitando uma mentoria que é agendado e a mentoria é realizada. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Clair pela participação na nossa aula, a todos também que participaram, que interagiram conosco. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira com o fechamento do módulo de gestão financeira.